pessoal, tudo bem? Tenho certeza que você foi muito abençoado no nosso último episódio. Então, se você não assistiu, eu não vou nem começar esse sem você voltar lá no vídeo e ouvir um pouquinho da história da Tia Márcia. A gente fala sobre a influência na sociedade, foi muito legal. Eu recebi muito, a produção recebeu muito, eu tenho certeza que você vai receber também, então não perde. Mas hoje nós temos um convidado muito especial no nosso Coffee Talk, que é o meu cunhado amadíssimo Lucas Urruti. E aí, galera? Já comecei mal falando Ruth diferente, mas gente, nunca aprendi a falar o Ruth certo. Perdão a todos. Mas tá certo, Ruth. O O Ruth? Ruth. Em espanhol é Urruti, mas Mas aí eu já, nunca vou já falar vai assim, na né? semântica. Nunca vou falar assim, então tá Então, tudo certo, gente. Seja muito bem-vindo obrigado. aqui, cunhado. Queridíssimo, queridíssimo. E aí? E aí, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de ti? Quem é Lucas Urruti? Lucas Urruti é um menino de Uruguai. Menino não, um homem agora, graças a Deus. Chegou um menino aqui, mas hoje é um homem de Deus, que veio do Uruguai há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, mais ou menos. Ahm, que ama o Senhor, que ama sua família e que decidiu um dia entregar para Jesus. E é isso, eu acho que esse é o resumo da vida do Lucas, É isso, e pai da Olivia. Talvez pai você da não conheça o Lucas, mas você com certeza conhece a Olivia. sem Isso dúvida. com certeza. Ela tá com batom aí pela igreja, pode ter certeza. Vestida de princesa ou de Tinkerbell, dançando por aí, ela. É verdade. Lucas, queria que você viesse aqui, porque tem algo que a gente tem falado muito e que, na verdade, eu até estava falando pro pessoal, eu não sei se a minha galera, para quem não sabe, eu lidero uma link de jovens, então eu não sei se é por causa disso, mas essa pauta missionária rola o tempo inteiro. E para mim não há ninguém melhor para falar sobre isso do que você, e eu queria exatamente falar sobre isso. Então eu queria que tu contasse um pouquinho da tua grande história missionária. Bom, missões é um assunto que está em alta, talvez, entre os jovens, e eu acho que faz parte importante do que nós fazemos como igreja, não como Link Church, mas estou falando como igreja em geral. As missões, elas precisam queimar no nosso coração, e, e assim, minha história com missões, na verdade, não começa em mim, né? Começa nos meus pais. Eles eram pastores, mas eu falo que eram pastores missionários, porque eles sempre topavam umas paradas aí que e todo mundo topa, né? Aí ele se metia lá no meio de uns povos de 1.000 habitantes lá para pregar o evangelho. E eu acho que desde lá na verdade, eu fui ensinado por eles que o melhor lugar para estar é onde Deus te chama, independentemente do espaço físico, independentemente da cidade, o melhor lugar para estar é diante dos pés do Senhor, fazendo o que ele quer. Então, começa neles, é algo que eles me passaram. Eles sempre tiveram muito contato também com várias instituições missionárias, uma delas a Jocum, sim, que é onde eu fui fazer missões como instituição mesmo, também com outras já mais lá de Uruguai mesmo. Enfim, aí nasce meus primeiros contatos com missões, com missionários, com meus pais recebendo pessoas. Meus pais têm desde que eu sou criança esse dom de hospedeiros, assim que a Bíblia fala. Eles, cara, eu já, uma vez, até artesãos já dormiram na minha casa sem a gente conhecer eles. Minha mãe sempre fala, você nunca sabe quando um anjo disfarçado de homem pode aparecer na sua porta, batendo na sua casa. Então, é, é isso aí. Aí começaram meus primeiros contatos. Eu tenho um chamado para missões quando eu tenho 12 anos. Na verdade, eu recebo uma beca, uma promessa de uma beca para ir para uma instituição missionária, que não é a Jocum, é uma outra instituição missionária.
da qual a igreja que meus pais faziam parte tinha. Só que aí, quando meus pais se desvinculam dessa igreja, é que, de fato, aquele sonho parece que morre. Eu estudei português, né? A escola missionária era aqui no Brasil, então desde novo o Brasil tá aí na minha cabeça, no meu mapa mental. E quando meus pais se desvinculam dessa igreja, eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. Quando eles saem dessa igreja, a gente vai para uma outra, abrir uma outra igreja, numa outra cidade, para uma outra denominação. E, e aí meio que eu dou uma mermada não só no meu sonho missionário, mas também na minha fé cristã, até que Deus me encontra depois de muita lapada. O que pra mim era muita lapada, tá? Eu sei que, enfim, cada história é uma história, pra mim foi suficiente de desvio. Sim. E aí, quando eu volto pro Senhor, eu me encontro muito sem senso de propósito na vida. Sim. É, e uma tarde, enquanto eu estava trabalhando, trabalhava numa pinturaria de carros numa cidade de 10 mil habitantes. Não tinha muito carro para pintar, então eu passava muito tempo só. é, e eu estava lá, sentado, numa tarde como qualquer outra, e o tédio, a frustração me fez fazer uma oração bem ousada e falei: Deus, cara, será que é isso tudo que eu vim fazer nessa terra? Vender pintura de carro, jogar bola a nível semiprofissional, amador, é, enfim, casar, ter uma vida normal, ou realmente aquilo que eu tinha ouvido antes de Deus realmente era verdade. Uhum. É, e lá o Espírito Santo tomou aquela loja e tava só eu. E foi, você entende o que você está pedindo? Tá seguro do que você está pedindo? E falei, sim, eu quero, então vai para Jocum. E aí foi que startei o meu processo lá em Jocum. Isso com quantos anos já? Eu tinha. Eu sou muito ruim de data, gente. Hoje eu tava. Até a menina que trabalha aqui com as mídias me falou: me dá uma linha do tempo da Link School. Eu não sabia falar, sou péssimo de datas, mas eu acredito que eu conheci a Verena com 21 anos. Eu tinha 20 anos, tava para Uhum. fazer 21 anos, né? E lá se dá esse processo, eu passo uns 3 meses, eu acho, aí levantando recursos, Sim. ajeitando as coisas para poder sair de missões. Então, eu tinha acho que 20 anos quando eu comecei esse processo na Jocum. Aí eu fui lá, viajei para o Chile, fui para Pichilemu, onde conheci também a Verena, né? E aí fiz minha TED, passei 3 meses lá, onde realmente eu acredito que em dado momento das nossas vidas, a gente precisa, quando a gente é jovem, né? Jovem, eh, precisa, e sobretudo de pessoas que vêm de verso crente, o Deus dos nossos pais precisa se tornar nosso Deus. Uhum. Sim? Então, se bem eu já estava nesse processo em Uruguai, realmente eu tive um assentar do meu relacionamento com Deus, uma solidificação do meu relacionamento com Deus, um de fato falar, cara, eu tô jogando todas as minhas cartas aqui, o que ficou para trás, Sim. lá. E aí foi que realmente eu peguei nesses 3 meses de ETED, aí eu fui pra Argentina, aí voltei, já noivei com a Verena também, no meio desse caminho. Vim aqui pro Pará por primeira vez, sim. Aí voltamos, fizemos mais uma escola de aconselhamento, passei por alguns outros países e depois já vim de vez para aqui, para Belém, para casar. E hoje continuo fazendo missões, né? Só que de uma forma diferente dentro de uma igreja local. Sim, legal. Lucas, uma coisa que eu queria falar,
aqui é que quando a gente olha um pouquinho da tua linha do tempo, do momento em que tu recebeu esse chamado, até o momento em que de fato você foi atuar, em que Deus te levou até esse lugar, passaram aí alguns anos, né? Aí pelo menos 8 anos que tu falou, dos Uhum. 12 até É, os 20. E uma coisa que eu sempre vejo as pessoas se batendo muito é que elas ficam muito apegadas à palavra, mas tão apegadas à palavra que elas não sabem o que fazer enquanto essa sim. palavra acontece. E aí eu vejo muita gente que tem, por exemplo, esse chamado missionário e que não sabe como se preparar para isso, por exemplo, e Uhum. que não sabe o que fazer nesse meio tempo. Tem gente de, sei lá, 14 anos que recebeu esse chamado, mas que não vai agora aos 14 anos, que vai Sim. mais lá pra frente. Mas assim, qual é o conselho que tu poderia dar? O que fazer nesse meio tempo? Ah, que boa pergunta. Primeiro, se prepare, sim? Se Deus te chamou para missões, você precisa entender que você precisa estar preparado para viver missões. E viver missões Não é nada é fácil. um lugar de desconforto. Então, Uhum. existem vários processos aí que eu preciso viver dentro de mim e também no natural mesmo, sim? Por Sim? exemplo, cara, se Deus te chama para fazer missões, aprende espanhol, aprende inglês, sim? É, são duas línguas que a maioria do mundo fala, sim? Uhum. Ou falam espanhol ou falam inglês, a não ser que você, sei lá, você tenha chamado para muito específico para China, para Sim. Índia, e aí mas mesmo assim você precisa se preparar. Tu avulsamente estudou, né, português? Eu estudei português pelo meu chamado missionário de antes, Dos 12 dos anos. 12 anos. Legal. Exatamente. Quando eu tenho 12 anos, eu entendo, meus pais falaram, né, a base missionária que eu ia antes de Pichilemu e tal, era uma base em Curitiba, sim? Ah, sim. Então, como eu tinha contato com brasileiros, né, até porque a igreja que meus pais faziam parte estava ligada espiritualmente a uma igreja brasileira, Sim. sim? E eles mandavam de tempos em tempos alguns pastores, enfim, tínhamos esse contato, mas eu não sabia falar de fato. Uhum. Então, para me preparar, eu passei 3 anos estudando português para poder falar fluentemente. Que te ajudou quando você chegou aqui, né? Sim, na verdade eu percebi que tu acabas de pegar mesmo uma língua quando tu Sim, com falas, estás certeza. inserido numa cultura, Mas é que eu mas acho muito difícil quando a pessoa não tem contato nenhum, sim, e aí sim, simplesmente tu tem que pegar uma língua, assim, do totalmente nada, diferente, sim. né? Deve ser muito difícil. E, e assim, é muito complicado, porque a primeira coisa é que tu tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que, ou vão se travar quando elas não sabem, então tu vai perder grande parte do conteúdo porque tu não sabe falar, sim? Porque para fazer missões não se trata somente sobre você pregar ou sobre você receber conteúdo, mas se trata também sobre o contato humano, Uhum. sim? Tu é muito ministrado no contato, no conversar com alguém e tal. Se tu não sabe conversar, tu tá perdendo grande parte daquilo que Deus está querendo fazer, sim? E tem outras pessoas que acham que sabem, sim? Os famosos cara de pau, né? Que, não, não vou estudar porque, por exemplo, né? Eu tive companheiros brasileiros que era assim, não, o espanhol é parecido ao português, então tá tudo bem, Sim. eu me desenrolo lá. E acaba também se perdendo de muita coisa ou entendendo errado muitas coisas por falta de preparação. Então, minha recomendação, você sabe que tem um chamado missionário, estuda inglês, estuda espanhol, te prepara, se prepara teus hábitos também, cara, não te apega com comida, sim? Não te apega com conforto, entende que você vai sair para servir pessoas, sim? Missões é isso, Gente, muitas vezes a gente tem eu não essa, sei o que seria da minha vida. Não sei o que seria da minha já vida. comi Pra muita quem não coisa, viu? sabe, eu tenho, assim, muita dificuldade de. Pra mim, na verdade, isso é um processo. Sim. Eu vejo hoje como um processo de não conseguir comer muita coisa e aos poucos Deus vai ministrando no meu coração que a gente não vive só pelo que a gente quer, a gente não vive só pelo que a gente gosta, e que muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão. E Sim, que, por exemplo, a comida ela não precisa ser o tempo inteiro prazerosa. Às vezes a gente só razão.
Às vezes, Entendeu? sim. E muitas vezes, e em missões é muito louco, porque os padrões humanos são muito engraçados, né? Porque, por exemplo, às vezes nós saímos, vamos para comer e a gente vê, não sei, uma comida que tu fala, misericórdia, nenhum preso come isso, né? E só que a pessoa lá que tá te recebendo, ela tá te dando o melhor que ela tem, Sim. sim? E entender que aquilo que talvez para minha perspectiva, para meu padrão, para meu estilo de vida, se talvez eu nunca comeria, se para ela é o melhor que ela tem. E também honrar aquilo que a gente está fazendo, aquelas pessoas que estão nos recebendo, o comer a comida, faz parte das missões, porque as pessoas abrem seu coração para ti. Imagina se, sei lá, a pessoa chega e te dá de comer. Por exemplo, aqui tem um negócio que, graças a Deus, até agora ninguém colocou diante de mim. Espero que você veja esse vídeo e não queira fazer. Eu Mas vou fazer. o turu, turu é? Ah, não, Sim. isso eu nunca vou fazer com Tá, ninguém. obrigado. Nunca. Sim, mas imagina que colocam tudo na tua frente e tu faz uma cara de nojo e talvez era o melhor que a pessoa tinha e naquele momento tu perdeu o coração da pessoa e a A pessoa se mensagem não sente chega. desonrada, né? Exatamente. Então, eu tinha um líder, né, que falava, cara, você precisa comer tudo ou pelo menos fazer essa comida que tá na sua frente sumir do prato. Sim? Porque é o melhor que as pessoas têm. E isso faz parte das missões. Então, preparar, treinar tua mente para tu falar, cara, eu fui chamado para as missões e sair desse lugar romântico onde, missões é ir pregar em igrejas e encher estádios e orar por doentes e eles são curados. Às vezes, missões são mais simples que isso. Sim. Sim. Tá na simpleza do dia a dia, de viver com uma pessoa. Enfim, é, fazer esses treinos naturais dentro de você, essa capacitação natural mesmo, que não tem a ver com a parte espiritual, se é muito importante. E a outra coisa muito importante também é se preparar espiritualmente. Com certeza. Gente, vocês têm um chamado missionário, então serve na tua igreja, está na tua igreja, Faz link school. faz link school, serve teus líderes, sim? Aprende com eles. Por quê? Porque se eu entendo que eu tenho um chamado ministerial, se que é o caso, independentemente se é na igreja local ou fora, missional e tal, missões são ministério também. Sim? Então, se eu tenho um chamado ministerial, eu preciso ser uma esponja daquilo que está acontecendo onde eu estou inserido. Sim? Então, eu ouvi uma frase hoje de manhã, até do seu digníssimo esposo, né? O Renan, e ele falava que viu num vídeo, e a frase era a seguinte: o talento ele vai te colocar nas mesas, mas é a tua fidelidade e a tua constância o que vai fazer que você permaneça nessas mesas. Sim? Então, o fato de eu estar constantemente aí vendo o que está sendo dispensado, sendo uma esponja, absorvendo, é isso o que vai fazer que o dia de amanhã, quando Deus realmente fale, é tempo de você sair de missões, se você não seja só um neófito que está ali, mas que você tenha coisas para entregar, coisas para dispensar. Ninguém dispensa de zero. Sim. Primeiro nós precisamos ser cheios e buscar ser cheios, e a gente só é cheio quando busca da presença de Deus, estuda a palavra e se junta com pessoas que são cheias da unção. Amém. Ou seja, se eu pudesse resumir, as missões elas vão te pedir um coração ensinável, mas você precisa ter esse coração ensinável enquanto Sim. você não chega até esse Sim. lugar, sabe? E às vezes eu vejo, mais uma vez, a pessoa tá tão presa naquilo que Deus ainda vai entregar para ela, que ela esquece de viver as coisas que ela precisa viver Sim. agora. Eu sempre faço essa comparação que existem palavras que elas não são para agora, elas são para o futuro. E existem quase como se fossem essas palavras que auxiliam para chegar aqui. E ter um coração ensinável, eu acho que principalmente para as missões, ter esse coração humilde, esse coração de que quer aprender, quer até mesmo saber se adaptar, como você falou. Isso eu acho que é muito importante. Sim. A pessoa ter, e não só para as missões, né? Mas assim, qualquer ministério, qualquer área que você for, eu acho que isso é uma base de um bom cristão.
Sim, e não só isso, senão que também a gente precisa entender que Deus não é um Deus de finais, mas é um Deus de processos. Então, Deus ele não está tão interessado, entendam, Deus sim está interessado que você seja feliz e que você atinja seu chamado e tal, mas Deus não está tão interessado em que você chegue lá. Sim? Mas ele está interessado em trilhar contigo um caminho para chegar lá. Sim. Isso é diferente. Sim? Então, a gente tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que é cada dia tem sua fã, cada dia tem seu próprio mal. Então, cara, se Deus está te falando um negócio lá, guarde numa caixinha de cristal, coloque aí até que não chegue. Vai orar, vai estudar, vai servir, vai te juntar de gente que é capacitada, ungida, assim, para você. Quando chegar lá, quando você abre os olhos, você fala, cara, eu já tô aqui. Sim? Perfeito, perfeito. O Renan, meu queridíssimo Seu marido, queridíssimo. vou puxar de novo essa uma fala dele. Ele sempre conta esse testemunho que ele recebeu logo que ele se converteu, um chamado pastoral, e Deus falou algo específico para ele, que ele andaria muito próximo a um pastor e que ele seria como um conselheiro de um pastor, ou seja, alguém que está ali realmente colado, né, que está vivendo ali junto com aquele pastor. E ele fala que quando ele recebeu essa palavra, ele estava numa igreja muito grande, e que ele olhou pro pastor e ele falou: Meu Deus, como eu vou chegar lá? Tá tão longe. E de fato, 6 anos se passaram para que essa palavra se cumprisse. Não foi na igreja que ele achou que ia ser. Ele fez essa transição de igreja, já foi aqui na Link, e que muita coisa aconteceu para que ele chegasse nesse lugar. E Uhum. que ele precisou se preparar de outras formas, como fazendo leitura bíblica, aprendendo, por exemplo, a pregar, vendo outras pessoas, assistindo, honrando outras unções. Até na faculdade dele, com o que ele aprendeu na faculdade dele, ele já trouxe para o ministério, porque eu acho que isso é uma coisa que acontece também. Muitas vezes as pessoas não dão muito valor para as coisas que a gente aprende naturalmente, mas Sim. eu sempre incentivo muito. Eu acho que a faculdade nos ensina muito. Por exemplo, o Renan, como ele tinha esse chamado ministerial, ele fez uma faculdade de administração. Aí tu pensa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas tem muita coisa a Tem muito ver, a ver. porque quando tu entra já aqui nessa pauta da igreja, tu percebe que tem muitas coisas que você precisa administrar além do espiritual, né? Enfim, e eu creio que Deus usa todas essas coisas depois a favor dele, a favor do reino. Sim, sim, e com isso de estudar é muito importante, por mais que você tenha um chamado missionário, você se preparar e se capacitar até que Deus te chame. É, E missões é uma palavra meio banalizada, mas é um leque muito grande de possibilidades. sim. Talvez Deus te chama para fazer missões, para ser um missionário que prega a palavra, mas eu já conheci missionários que são médicos, sim? Que eles vão em missões para Sim, de que Deus medicina inclusive mesmo. pega a profissão da pessoa para Exatamente. enviar. Quanto mais capacitado eu estou, mais ferramentas para levar o evangelho eu tenho. É que hoje em dia se faz muito essa separação do que é secular e sagrado. E, não, eu tenho um ministério, então eu vou me esquecer de tudo que é natural. Não, cara, para Deus tudo é sagrado. Sim, perfeito. Então, eu preciso enxergar minha vida assim, como na verdade que todas as coisas que eu faço precisam louvar a Deus. E eu preciso louvar a Deus na minha casa, eu preciso louvar a Deus com o que eu tenho, com meus dons, eu preciso louvar a Deus com meus estudos, e tudo que eu possa acrescentar para que meu chamado, aquilo que eu estou fazendo, vai além, melhor. Sim? Se eu posso fazer uma faculdade de administração, por exemplo, se meu chamado é pastoral, melhor, faça. Sim. Sim? Se você sei lá, tem chamado para ser missionário na África e você quer ter
estudar medicina, ser dentista, sei lá, estude, é bom, sim. Não se feche numa bolha gospel, assim, onde não, eu vou fazer só o que Deus, vou viver para Deus e amém, glória a Deus, você precisa viver para Deus, mas viver para Deus não significa você se fechar só em fazendo aquilo que você acha que é de Deus. Sim, com Senão, certeza. a gente vai ver Jesus, por exemplo. Jesus não ficava fechado em sinagogas, pelo contrário, ele saía, falava com todo mundo, curava os doentes, curava aqueles que ninguém gostava. Então, a gente vai ver Jesus sendo essa pessoa que realmente vai entregar tudo de si em todas as áreas. Até finanças. Pedro tem uma dívida e ele vai fazer um milagre, Pedro vai encontrar uma moeda, assim, então vai fazer a pesca milagrosa, por exemplo, e Deus vai se importar com uma totalidade de uma vida, não só com aquelas partes que você acha que são sagradas, digamos assim, senão com tudo na vida. Sim, até porque quando a gente traz esse pensamento, por exemplo, hoje eu divido muito a minha vida, né, nas coisas que eu faço aqui na igreja, na liderança, enfim, coisas que envolvem a igreja e o meu trabalho, né? Trabalho quase o dia inteiro como arquiteta. Se eu separo isso, por exemplo, acabaria me incentivando a não levar os princípios para dentro. A gente falou sobre isso no último podcast. Se eu vou o tempo inteiro dividir quem é a Lorena profissional e quem é a Lorena de dentro da igreja, a Lorena profissional pode, então, não acompanhar a Lorena de dentro da igreja. Então, aqui você vai ver uma líder que tá falando, olha, não faça isso, faça aquilo. Ó, isso aqui, um princípio de Deus, e quando chega lá no trabalho, já não consegue. Exatamente por conta dessa separação que muita gente faz. E Lucas, assim, eu tive a honra realmente de acompanhar o teu processo, de ver aqui chegar como realmente aprendendo tudo sobre a nossa cultura, também aprendendo a fazer esse papel de marido, depois esse papel de pai, e passou muito tempo, né, desde que você chegou, e uma coisa que para mim é claro, é exatamente como Deus tem te levado para esse lugar de amadurecimento. E exatamente fazer essa transição de um menino para um homem. E eu vejo assim que Deus, ele te colocou nesse lugar, ele te deu essas responsabilidades de homens, que é um casamento, uma liderança, a paternidade em si, enfim, te deu todas essas coisas, mas também tem te ajudado e tem te capacitado a ser esse homem que ele te chamou. E eu queria te ouvir em relação a isso. Sim, foi os processos bastante difíceis, alguns, outros foram mais fáceis. Eu acho que quanto mais a gente vai mergulhando em Deus, Deus vai alivianando os processos também. Ou a gente já está tão entregue que a gente acaba, enfim, fazendo as coisas mais rápido. Mas no começo foi bastante difícil, não só por um tema do idioma ou da cultura, mas existiam muitas coisas que estavam cristalizadas dentro de mim, na minha mente, que Deus precisou tratar. Como crenças. Exatamente, é aquilo que a Bíblia fala em Romanos 12:2, né? Que nós precisamos realmente mudar a nossa mente para viver uma boa, perfeita e agradável de Deus. E essa palavra é metanoia, né? E sofrer essa metanoia, essa mudança de mente, implica abrir mão daquilo que eu já sabia antes, daquilo que eu achava que eu sabia antes, sim? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito como um menino meio fantasioso, assim. Eu vivia meio que nas nuvens o tempo inteiro. Não que hoje viva muito ligado, não, mas faz parte da minha personalidade. Mas eu fantasiava muito com coisas, sei lá, eu esperava chegar aqui, ser consagrado pastor e viver da igreja, e de repente eu me encontrei casando, tendo que trabalhar numa gráfica, e cara, isso me matou por dentro, assim. Eu vivi uns primeiros anos bem difíceis, onde eu voltava do meu trabalho chorando, eu falando, Deus, por que eu tô aqui, cara? É para isso que você me tirou? A gente não tinha conversado lá atrás,
sobre ter uma vida normal e não, sim? É, mas eu acho que Deus, ele faz todas as coisas perfeitas e isso precisou acontecer para me tirar desse lugar de meninice também. Eu era muito menino, sim? Eu, eu sabia cozinhar, eu sabia lavar a louça, mas eu não sabia gerenciar uma casa, sim? Sim. Eu não sabia de fato, eu trabalhei antes, sim, de chegar aqui, mas eu sempre trabalhei, tipo assim, trabalhava de garçom, então trabalhava às noites, sim? Sim. Eu Trabalho de meio período trabalhos de meio também. período, ou quando eu trabalhei de verdade, eu trabalhei sendo. Meus chefes eram meus familiares, eram meus tios, sim, trabalhei num restaurante com meu tio, trabalhei numa carpinteria com meu outro tio. Então, sempre foi um lugar onde eu tinha que trabalhar, mas era Ainda mais não tinha o peso de confortável. responsabilidade, né? Exatamente, isso. É, então, Deus ir mudando essas coisas, sim? Deus precisar lapidar o Lucas para ele se tornar um homem de fato, foi difícil, sim? Eu venho de uma família onde eu amo meu pai, sim? E ele fazia tudo pra gente. Sempre fez tudo pra gente, sempre se entregou demais e isso foi muito bom, mas ao mesmo tempo também eu demorei para amadurecer em muitas coisas por isso, sim? Sim. E assim, por exemplo, eu não sabia nada de carro, sim? Como trocar um pneu. Sim. Por exemplo, meus pneus agora estão rasgados. Eu tenho que aprender como se troca um pneu, porque eu não sabia, sacou? Sei lá, outras milhares de coisas, gerenciar uma vida financeira de uma casa. Não sabia, sim? E eu tive que ir aprendendo, e aí, pô, deu errado, aí, entendeu? Aí meninava, poxa, hoje eu quero comer isso, então a gente compra, mas não tirei as contas de como se faz para chegar no final do mês, aí no final do mês não tem nada para comer, entendeu? Então, Sim. são várias coisas que Deus vai fazendo, por quê? Porque ser um homem de Deus se vai implicar todas as áreas da tua vida e não simplesmente pregar bem, Sim. sim? Ou Verdade. você ser cheio de unção, você orar por pessoas e elas caírem. Isso não te faz mais ou menos homem de Deus, sim? Mas quem você é na sua casa? Sim? Quem você é com sua esposa? Como você está gerenciando as suas coisas? Sim. E Então, você tá levando essa excelência desse homem de Deus que prega bem, você tá levando a excelência para essas outras áreas da sua vida? exatamente, exatamente. E viver esses processos em Deus foram bem difíceis. Tanto que, assim, enquanto a gente não teve a Olivia, a minha filha, sim, ainda eu meninava muito, muitas coisas. Sim? Chegava atrasado, é, é, deixava as coisas para o último momento para fazer. A galera me via, né? Eu sempre andava com cara de dormindo, sim? Meio amassado. Meio Eu amassado, acusando já, meio amassado. a roupa meio amassada, né? É, ou jogava até tarde, sim. É, mas quando a Olivia nasce, eu acredito que a paternidade é uma das coisas que mais amadurece a um homem, sim. É, você pode ser tudo maduro que você for enquanto não tiver filhos, mas você só vai saber o que é ser um homem de verdade quando você tiver um filho, tiver a responsabilidade de cuidar de uma criança. É, quando eu segurei a Olivia por primeira vez, minha mente fez um clique assim. E eu comecei a mudar bastante coisas dentro de mim. E até emocionalmente a gente amadurece. Sim? Porque eu me achava bastante maduro, eu já tinha feito escola de aconselhamento, Que tinha isso? feito não sei o O quê, currículo gospel. eu já tinha diagramado mais ou menos as aulas da Nefes. Pô, eu sou PhD em madurez emocional. É, e de repente a Olivia chega, e aí é normal de toda mulher, né? Aí fica meia doida. Eu espero que a minha esposa venha aqui um dia e conte um pouco sobre isso. Sim, mas Todas as é, é, mães a- vendo isso aqui. eu não estou doida. É,
Mas é verdade. Talvez esteja um pouquinho, mas é normal. A gente... E nós, como homens, também ficamos abalados, porque de repente toda a atenção que era nossa, sim, vai para uma criança e a gente fica meio desnorteado. Sim? Então, assim, E tu precisa amadurecer também nesse ponto. Sim? E emocionalmente eu precisei amadurecer, me esticar. E graças a Deus eu amo meu pastor Vitor, porque ele foi alguém que me esticou muito também. Então, fique do lado de pessoas, se eu posso dar um conselho para os jovens, sim? Fique do lado de pessoas que te estiquem, sim? Que não passem pano em você. Sim? Se junte com pessoa que de 10 vezes que fala contigo, uma vez te fala que você fez algo muito bem. E as outras 9 vezes ele vai te corrigir. Junte com esse tipo de pessoas, sente com esse tipo de pessoas. Sim? Porque são eles que vão te esticar. Mais de uma vez eu sentava na frente do pastor Vitor, sim, e ele me falava, mano, tu precisa crescer. Não, isso não tá certo aqui, isso tá errado aqui. Sim? Não, precisa melhorar, bora, vamos lá. Não, tá te meninando. eu tava, Sim, acompanhei. é, Eles viraram pro Lucas foi e falaram, difícil. Lucas, ajeita teu cabelo. Lucas, você tem que fazer a barba. E, gente, pode parecer besteira, mas realmente pro processo do Lucas isso fez muito Muito sentido. sentido. Meu Deus, eu fico até pensando, as pessoas devem olhar e falar, meu Deus, olha esse pastor. Gente, mas alguém precisava chegar e fazer esse papel pro Lucas, porque realmente alguém precisava direcionar ele nesse sentido Mais de, e dar essa puxada e mais de uma mesmo. vez, tipo assim, eu tinha que subir no púlpito para fazer alguma coisa, fazer uma ministração, uma oração e tal, e o pastor Vitor falava, não, hoje tu não sobe, tá todo desarrumado. E era Não dá pra verdade, subir. né? E era verdade, eu tava com a camisa toda amassada, manchada, sacou? E você crescer em excelência e ter pessoas que te puxam para esse lugar, sim, é muito importante porque você vai atrair aquilo que você é. Então, se você quer atrair pessoas excelentes e criar uma cultura de excelência, aí eu já falo mais com pessoas que são líderes ou que têm chamado para liderança, você precisa ser excelente. Sim? Porque você atrai aquilo que você é. Se você não está sendo excelente, então você vai atrair pessoas que não vão ser excelentes. E você vai esperar uma excelência delas que elas não podem te dar porque elas nem te vêm fazendo. Então elas nem vão saber ser esticadas para chegar lá. Sim? Então, sou muito grato aos homens de Deus que Deus colocou. O Renan também, sim? A gente trabalha junto há bastante tempo com o Renan, né? E se bem, eu sempre teve minha área de trabalho, ele é dele, mas sempre coincidimos no office e tal. E aí, enfim, uma vez eu me lembro de a gente chegar e ele me falar, mano, tu precisa dar mais. Os caras lá estão te vendo e eles te veem meninar e eles meninam. E como eu vou cobrar eles se tu tá fazendo? Então, se rodear de pessoas que te puxam para cima é muito importante nesse processo de amadurecimento. E como líder, eu amei isso que tu falou, e como líder a gente precisa aprender que a gente não tem como cobrar aquilo que a gente não faz de fato, aquilo que não é uma revelação na nossa vida. Por exemplo, com as pessoas que eu lidero, com os meus liderados lá na minha Leak nas casas, eu cobro muito essa questão de horário. Pode ver, eles estão sempre bonitinhos, até nas programações da igreja, eles chegam cedinho, porque eles sabem que eu sou chata com isso. E que se eles ficarem vacilando, eu vou chegar e vou falar, cara, por que tu não tá aqui? Eles não vão virar pra mim e falar, tu não tá. Eu vou falar, Uhum. eu tô aqui cedinho, eu chego cedo, eu faço questão, porque eu entendi que é assim que eu entrego a minha excelência pra Deus. Aí, por exemplo, um processo pessoal que eu vivi nessa questão do exercício físico e de comer um pouco mais saudável e passar por essa mudança que eu até comentei, né, no começo sobre essa alimentação. Eu percebi que eles estavam vivendo uma vida mais saudável do que eu estava vivendo. Eles tinham mais disciplina em relação a treino do que eu tinha. E cara, eu olhei e falei: "Não, gente, não tem como, não tem como. Eu preciso ser a pessoa mais madura aqui. Como eles, já nessa idade, mais novos do que eu, já têm uma revelação sobre isso e eu, assim, não era nenhuma falta de entendimento, mas era de mudança de hábito e de fazer e de Sim. dar o passo. E eu falei: "Não, cara, eu preciso dar esse passo". E agora eu posso chegar para eles e falar: "É possível, vamos mudar de vida.
para de tomar Monster 8 horas da manhã, te alimenta direito, não come só carboidrato, sei lá, eu posso falar essas coisas agora, porque isso é algo que eu tô experimentando, mas antes, a única coisa que eu poderia compartilhar eu sei que o processo é difícil, eu tô no mesmo processo, porque fora isso, não ia ter o que falar, Não né? tem autoridade pra Não tem falar. autoridade. No Exatamente. máximo, tu pega a mão e fala, vamos caminhar junto. E Sim. acontece. Às vezes, né, no meio da caminhada, às vezes a gente percebe que tem algumas coisas que a gente ainda não conseguiu e que a gente vai precisar só falar isso, mas não é esse o nosso foco, né? Exatamente. Esse não é o nosso final, assim. E para um líder ser essa pessoa que a gente realmente é exemplo, existe uma diferença entre você aparentar ser um anjo e você ser um exemplo. São duas coisas diferentes. Eu acho que hoje em dia nós temos muitos, sobretudo porque, enfim, nas redes sociais a gente mostra o que a gente quer mostrar e o discurso a gente coloca como a gente quer, sim? Mas eu vejo muitos, tipo, meio anjos, né? Como o papai fala, quase anjos. Quase anjos, os quase anjos da vida, né? Que são até figuras inalcançáveis, perfeitos. Sim, perfeitos demais. Mas você ser excelente, excelência sim pode ser replicada. Porque, cara, como tu tava falando, eu lutava com isso, eu não conseguia me alimentar bem, eu também lutava para fazer exercício físico, mas eu tô conseguindo. Eu tô sobrepondo a minha mente, a minha disciplina, a minha vontade. Sim? Isso é o X de tudo cristão, né? E aqui no Brasil, eu tenho percebido, né, que as pessoas são extremamente emocionais, então elas vão fazer as coisas dependendo se ela tá bem para fazer ou não. É verdade. Sim? Então, tipo assim, cara, hoje eu acordei tão afim de ser magra, e aí eu vou treinar e vou me alimentar bem. Aí no outro dia aconteceu um problema e tal, não, vou me estragar na pizza aqui, dane-se, não sei o que. Não! Se você tá se identificando, eu quero te dizer que tá tudo bem. A gente precisa sobrepor a nossa vontade, o nosso domínio próprio, as nossas emoções, aquilo que a gente tem vontade, ou que isso que a gente quer fazer muito. Se, às vezes eu ouvi alguém hoje falava, a gente precisa entender que muitas vezes o que vai nos dar realmente essa vitória, essa unção que a gente procura, sei lá, esse sonho que a gente anela, é a constância, por mais que seja chato. Sim? Permanecer. O permanecer, o eu chegar lá e eu vou fazer meu tempo a sós, e talvez hoje eu não tô afim de orar e nada acontece, e amanhã nada acontece, passado nada acontece, mas o permanecer é aquilo que vai me garantir eu estar constantemente caminhando até chegar onde eu quero. Sim? Ele dava até um exemplo nesse negócio que eu estava ouvindo, sim? Ele dava um exemplo, as pessoas, quando tu vais para aula, talvez na primeira aula tu não entendes e tu não fala, cara, eu não entendi, não vou mais para essa aula, sim? Mas tu continuas indo, e a perseverança, sim? Lá na frente vai te dar um diploma, sim? Então, é essa constância que nós precisamos ter com tudo na nossa vida. Cara, hoje eu não tô a fim de fazer jejum, por exemplo, agora a gente está nos 40 dias de jejum, né? Poxa, hoje eu queria meter um Mac, né? Mas eu tô aqui disciplinando minha mente, eu tô disciplinando meu espírito, matando minha carne, e para eu ter não somente uma recompensa espiritual ou natural, mas também para eu me disciplinar e disciplinar minha alma e minha mente, para fazer o que eu tenho que fazer. Bacana, tia, isso. Tia, é porque. É assim que me chamam na família. Tia Lucas, porque quando ele chegou, o Noah chamava ele de tia Lucas. Ninguém sabe explicar o porquê. O porquê, só que aí ficou pra sempre. Por isso que vez ou outra saiu tia. Perdão a todos pelo tia. Tudo bem. Vamos lá, Lucas.
isso é um processo que eu tô vivendo também. E eu acho que esse processo, tanto do domínio próprio, quanto de realmente, assim, matar tua carne, não fazer aquilo que você quer, não viver pelas suas emoções, largar um pouco a intensidade, fala muito sobre o nosso processo de amadurecimento. Eu acho que isso é muito chave. Você é um menino quando você faz o que você quer. Só que aí, por exemplo, você quer casar, você quer casar, você quer casar, você quer muito casar, e você casa porque você quer casar, porque é lindo, porque é maravilhoso, e é realmente, tá, gente? Não deixa as pessoas desacreditarem o seu sonho, é incrível mesmo. Só que quando tu chega lá, tu vê que uma menina não sobrevive ao casamento. Não. Um menino não sobrevive ao casamento. É um homem e uma mulher que pertencem ao casamento. Então você fez aquilo porque você quer, porque é lindo, porque é festa, porque nananã, porque é emoção, porque eu amo esse homem, porque, nossa, muito incrível. Só que aí quando tu casa, tu precisa permanecer. Vão ter dias ruins, vão ter fases em que tem mais dias ruins do que dias bons. Vai acontecer tantas coisas, por exemplo, tu vai ter que administrar uma casa agora, e tu jura que tu vai saber fazer, porque talvez lá na tua casa tu já faça muitas coisas, mas quando a responsabilidade é tua, é diferente. Aumenta 1000%. 1000%. Então, de fato, uma menina não vai sobreviver, porque ela vai agir pelo que pelo que ela tá sentindo. E isso não funciona. Uma mulher sobrevive, porque a mulher ela olha o propósito, o homem olha o propósito daquilo e começa a fazer pelos princípios, pelo que é certo, pelo que é melhor pela sua família, pelo que é melhor no futuro, não pelo que você está sentindo agora, enfim. E muita coisa, realmente você é forjado ali naquele lugar, sabe? Dentro do casamento. Só que uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas querem casar e tal, eu sempre falo isso. Casamento não é lugar de menina e de menino. Porque a partir do momento que você casa, você é homem, você é mulher. E aí você vai precisar tomar uma decisão. Se você quer ficar aqui nesse lugar de menino, tá tudo bem se você quer ficar agindo como menino. Não tem como chegar para um adolescente e falar: poxa, você é imatura, eu esperava que você agisse que nem o Lucas. Não, o menino vai agir como um menino. Mas não finge que você é um homem se você Sim. não é. Não assume esse papel se você não tá pronto para assumir. E por isso é muito importante também a gente entender e ser honestos com nós mesmos. Cara, acho que a honestidade com nós mesmos vai ser o grande X que vai acelerar teus processos ou que vai atrasar teus processos. Sim? Porque quando a gente é honesto com nós mesmos, eu olho, você até pode ser um menino, tá? Mas você fala, cara, eu sou um menino. Entendeu? E eu tô fazendo coisa de menina. E isso vai te impulsionar a mudar. Então você vai procurar pessoas que te impulsionem, vai começar a tomar hábitos diferentes. Mas agora, quando eu me minto para mim mesmo, sim, isso talvez seja o mais perigoso, não só de um menino ou de uma menina, mas também do ser humano em geral. Porque quando eu me minto para mim mesmo, se eu tapo meus olhos se aquilo que é verdadeiro. Então começou a viver uma vida fake. Sim? Sim. Então eu olho e falo, não, eu não sou um menino, sou um homem. Não, é ele, e eu começo a delegar minhas culpas ou minhas responsabilidades. Então, por exemplo, sei lá, pô, o carro furou, né? Eu tô com isso porque meu carro tá com o pneu furado. Enquanto a gente tá aqui, se eu tô mandando mensagem resolvendo o negócio do carro. Mas o pneu tá furado. Se eu sou menino, eu vou colocar a culpa num borracheiro, no que eu não tenho tempo na minha agenda para resolver isso. Botar no Costa Larga. Na Verena porque caiu no buraco. No diabo que mete a mão no meu pneu. E não que ele faça, né? Não, ele meteu mesmo essa vez, mas mas eu já sabia que o pneu tava meio mal e eu já poderia ter trocado antes. Sim? Isso é ser homem e falar, cara, não, realmente eu poderia ter feito antes, poderia ter resolvido antes, e agora eu vou ter que resolver, sim? Mas se eu for menino, eu vou estar me queixando o tempo todo e eu vou estar colocando culpas em outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo.
E aí a culpa vira do meu pastor, e aí a culpa é do meu líder que não me entende, a culpa é da minha esposa que não me ama, a culpa é do meu namorado, que quis, que me seduziu para dormir com ele à noite, a culpa é que minha discipuladora não tinha tempo para me ouvir, entendeu? A culpa é do outro que tomou a decisão. Exatamente. Isso acontece muito em casamento, né? Sim, e eu acabo terceirizando as minhas responsabilidades e as minhas culpas. Sim? Verdade. Ser homem e mulher de Deus é você falar, cara, eu errei, fui moleque. Eu errei, fui moleque, sim? Era minha responsabilidade, perdão a todos. Os maiores, as maiores demonstrações de que você é um homem de Deus é como você age quando você falha. Sim? Você vai encontrar um bom homem de Deus, você vai perceber quem é homem de Deus quando você vê como ele se comporta na falha. É verdade. Sim? Porque a falha vai mostrar realmente quem é a pessoa, o caráter dele. Sim? Se ela vai chegar e falar, cara, desculpa, eu errei. Eu não deveria ter falado assim. Eu não deveria ter feito isso. A responsabilidade era minha. Eu vou dar um exemplo muito prático. Tia, de novo, tia. Já Perdão, pode tá liberado para me falar, já a galera que é da igreja já sabe, e agora quem não sabia já sabe também. Então... Um exemplo muito prático de uma coisa que acontece na nossa vida, disso de como o jeito que tu assume a responsabilidade, inclusive, é maior do que o teu próprio erro, é quando tu vai num restaurante. Sim. E aí, sei lá, tu pediu uma coisa que sempre acontece comigo. Eu peço minha carne bem passada, ela vem ao ponto, ela vem mal passada. Isso sempre acontece. Gente, eu já tô até preparada. Quando a comida vem, eu já paro, eu falo, tudo bem. Aí eu vou devolver, né? A forma como o garçom vai receber aquilo, a forma como, ou por exemplo, aconteceu um erro no teu prato, aconteceu uma coisa muito, sei lá, tem um cabelo no teu prato. A forma como eles vão resolver aquilo é o que vai te dizer se tu vai voltar no restaurante ou não. Sim. Se o cara vira pra ti e fala, não vou voltar esse prato, come assim mesmo. Gente, tu nunca mais pisa nesse lugar. Mas quantos restaurantes a gente já voltou que cometeu um erro, que veio prato errado, que não sei o quê, pela forma como a pessoa agiu. Não, me perdoa, olha, você inclusive vai ganhar um desconto na sua conta. Menino, na hora, tu volta no outro dia no restaurante porque tu amou o teu desconto. E tu esperas que eles errem de novo, né, pra ganhar desconto. Porque aquilo ali marca muito mais do que, de fato, o erro que aconteceu. Sim. E é a mesma coisa pra gente. Sim. Como a gente vai agir, de chegar e falar, olha, me perdoa, eu errei contigo. Porque o erro vai acontecer, né? Sim. Vai acontecer, não tem jeito. Sim, e é muito importante eu, de novo, colar com pessoas que me mostrem que eu sou menino. Estar com pessoas que me esticam. Cara, eu quero ser esticado. Sim? E eu quero pessoas do meu lado que me estiquem, que me falem. Eu sou meio rabugento às vezes, sim, aí eu falo, não sei o quê, mas no fundo escuto. Sim? Por exemplo, a Verena, nós constantemente temos conversas sobre, amor, você precisa melhorar isso aqui. Sim. Sim? Isso aqui você precisa fazer. Você precisa amadurecer nessa área aqui. Uhum. Sim? Se junte com pessoas que são assim. Tinha amigos assim. Tinha pastores assim. Tinha... se relacione, quando você escolhe uma pessoa para você casar, case com alguém assim. Com alguém que te impulsione. Que você admira, né? Isso. Que não só existe uma admiração de uau, ele é tão incrível. Porque, deixa eu te falar um negócio. Hoje, mais uma vez. Porque, deixa eu te falar um negócio. Quando a gente casa, sim, a gente baixa as pessoas do pedestal e agora a gente vê no dia a dia. Sim? A menina que chegava maquiadíssima, toda linda para seus encontros com você, para seus dates, se de repente vai acordar uma manhã do teu lado, toda descabelada, assim, parecendo o próprio Scream que deitou do teu lado, sim? Então, se você vai casar com alguém só que está num pedestal, sim? Quando você casa e essa pessoa vai descer desse pedestal e você não vai gostar daquela pessoa que você está vindo.
Porque você admirava uma coisa dela que você já não tem mais como admirar. Porque a proximidade causa essa fricção na admiração. Uhum. Sim? Por exemplo, eu não sei se você percebe, mas nós sempre ficamos mais perplexos ou admiramos mais, por exemplo, pregadores que são longe da gente. Sim? Por quê? Porque não tem proximidade. Sim? Porque a gente não está vendo o erro dele, como ele lidera a igreja. Sim? Aquelas coisas que a gente não concorda. Sim? Aí a gente, não, porque meu pastor deveria ser mais parecido com Alessandro Villas-Boas, porque meu pastor deveria ser mais parecido com Theo Hayashi, não, porque meu pastor deveria ser mais parecido com o pastor Vitor Ledo. Mas eles não estão aí para ver como é no dia a dia. Sim. Sim? Quando a gente chega no dia a dia, é quando realmente nós percebemos quem são essas pessoas. E aí sim? é que tá. Eu acho que a gente precisa aprender a continuar admirando as pessoas. Isso. E amando as pessoas que estão realmente próximas e que estão com a gente. Cara, quem é o teu pastor? Quem é que tá aí contigo? E admirar o caráter dessa pessoa. No dia a dia, no normal. No normal, no teu dia a dia, quando você escolhe uma pessoa para você casar, para que ela te lidere, para que ela escolhe uma pessoa que você olha e você fala, cara, o caráter dessa pessoa é diferente. É isso. O que ela carrega é diferente e eu vou honrar essa unção, independentemente do que aconteça. Sim? Por quê? Porque o que Deus colocou na vida dela, para mim, fala mais alto daquilo que eu tô vendo no natural que ela precisa melhorar. O problema é que muitas vezes o ser humano ele só vai enxergar aquelas coisas que a pessoa precisa melhorar. E vai esquecer e vai como deixar por menos deixar por menos aquelas coisas que a pessoa tem. Sim? Sim. Cara, para mim, assim, meu pai, em primeiro lugar, o pastor Vitor, tio Cello, meu sogro, sim? São pessoas que eu admiro profundamente. Sim? Por quê? Porque eu não estou lá só vendo a unção que eles carregam, mas também eu vejo as falhas que eles têm, os processos que eles vivem, e eu posso olhar e realmente falar, uau, esses caras são homens de Deus. Sim? Sim. Eu admiro, por exemplo, as pregações do Theo Hayashi, do Bill Johnson, sim, do Chris Ballantyne, mas eu não tenho a proximidade para saber o quão homens de Deus eles são no seu dia a dia. Sim. Não estou falando que eles não sejam, eles possivelmente sejam incríveis no seu dia a dia, sim? Mas a proximidade, Lucas, eu valorizo a proximidade porque eu vejo o quanto Deus tem feito na vida deles e o quanto Deus ainda se governa dentro da vida deles. E esse é o lugar que Deus nos colocou, né? Exatamente. É isso. Meu Deus, acho que... Começamos em missões e terminamos em honra, incrível. E esse assunto rende muito, eu ainda tô assim com a minha cabeça borbulhando, realmente. Queria te agradecer, Lucas, por tirar uma parte aqui do teu tempo. Eu sei que são muitas coisas para fazer, então você tirou um tempo aqui para nos ensinar um pouquinho mais sobre isso. Queria aproveitar para dizer que eu amo assistir, ver teu processo, participar de alguma forma. De verdade, assim, é incrível ver o que Deus está fazendo na tua vida, o que Ele continua fazendo. E eu admiro esse teu coração, assim, de muitas vezes falar, eu errei, meu cabelo tá bagunçado mesmo. Deus me ensina, molda o meu caráter. E é isso, de verdade, te admiro muito. Sempre falo que te admiro muito também como pai da Olivia. Eu acho, de verdade, eu vi esse momento em que uma coisinha mudou aí. E isso é incrível assistir isso, de verdade. Obrigado. Gente, para quem fica, permanece com a gente, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Conta pra gente o que você tá achando e também não perde o próximo episódio, que vai ser incrível, você pode ter certeza, assim como os outros foram também. Se você não viu o último, volta lá para assistir também, beleza? É isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e beijinho. Tchau. Galera, fica ligado no que vai acontecer no próximo episódio, que vai ser incrível.